Bom, a Elegant Way, ele é o grupo Elegant Way nos últimos 2 anos. Antes disso, se chamava Sociétique. Então é uma empresa francesa e Sociétique é sociedade e ética juntos numa palavra. E o fundador ele se chama Serge Caboret. E o Serge, na sua história individual, ele sempre se interessou demais pelo ser humano. Ele mesmo viveu nas ruas de Paris pedindo esmola para poder comer, até um dia que ele conta que ele ouviu uma voz interior e falou que a revolução não estava fora, mas dentro de si. E a partir daí, ele disse que ele raspou o cabelo, se inscreveu no exército e foi o que mudou a vida dele. Ele adquiriu uma disciplina, ele adquiriu uma força de vontade para depois sair dali e direcionar a vida dele para poder ajudar seres humanos. A maneira que ele fez isso, então, ele, ao longo da vida dele, ele se formou, fez treinamentos de desenvolvimento interior, de autoconhecimento, de gerenciamento, e ele foi viver, antes de tudo, como um vendedor, e como ele vendia muito bem, e que ele se dava muito bem com as pessoas, ele quis aplicar isso num contexto que ele pudesse realmente tocar o ser humano. Então ele acabou direcionando o trabalho dele para grandes grupos franceses, que são clientes dele há mais de 30 anos. E a filosofia que ele trouxe, ele fez vários treinamentos, PNL, Gestalt e outras técnicas, mas ele adicionou a isso tudo um ensinamento interior, é um caminho interior que ele segue e se chama psicologia essencial, que é oriundo de ensinamentos antigos que atravessam os tempos e que eles são direcionados ao homem, à mulher modernos, ou seja, ele respeita o que a gente chama de princípio da contingência, ou seja, aplicar esses ensinamentos que eram adaptados a tal época, a tal homem, mas para o homem ocidental, moderno, de hoje. Então ele vai unir técnicas de autoconhecimento, de treinamentos, de técnicas de executivas, corporativas, aliados com um ensinamento sobre si mesmo, uma aplicação de técnicas de autoconhecimento profundas e que são, essas ferramentas elas são direcionadas hoje para o homem e para a mulher executivos do mundo corporativo. E o Serge, nesse processo dele de 25 anos trabalhando na França, até hoje ele tem grandes grupos como cliente, a agenda dele é lotada o ano inteiro. Então os principais clientes dele é a Decathlon, a Leroy Merlin, Boulanger, Auchan, La Poste, que é o correio da França, e é o que esses grandes varejistas que eles na Europa e na França, os cursos que são oferecidos, eles são colocados em catálogos de diferentes áreas, diferentes domínios, e no domínio autoconhecimento, desenvolvimento humano, existem diversos cursos, e o curso do Serge, que é o Ser Autêntico, é o carro-chefe dos cursos que o Serge oferece, que a gente está oferecendo no Brasil também, se chama Percurso Ser Autêntico. Ele foi avaliado na Decathlon, por exemplo, no ano passado, como o que tem os melhores feedbacks e os melhores resultados dentro das lideranças. Então, esses são os principais clientes do Serge. Então, nesse processo da Elegant Way, ela se tornou Elegant Way nos últimos anos porque o Serge ele chegou numa idade um pouco mais avançada e ele decidiu então passar a empresa para o filho dele. O filho dele chama Pierre Caboret, um grande amigo meu, e o Pierre ele tem a ideia de tornar esse grupo internacional. Então ele formou uma equipe também ao redor dele, junto com o Serge, de algumas pessoas de diferentes países. E eu sou brasileiro dessa equipe, e eu gostei tanto do conteúdo que eu decidi trazer para o Brasil. Então faz 2 anos que a gente começou a fazer treinamentos aqui. O Serge e o Pierre vieram há 2 anos atrás, junto comigo, eles passaram 1 mês aqui para lançar um pouco a energia do projeto. Eles deram alguns cursos, a gente reuniu alguns amigos para conhecer um pouco como é que poderia ser feito no Brasil. E desde então, eu comecei a fazer idas e vindas entre França e Brasil. Recentemente eu voltei a morar no Brasil. Então agora a ideia é que a gente possa trazer esse processo
para cá, avançar cada vez mais com a Elegant Way Brasil e esperando que possa trazer muitas coisas boas para vocês que estão assistindo a gente e que vocês possam nos conhecer cada vez mais, porque o que a gente traz é um tesouro muito precioso, que eu considero que a coisa mais preciosa que a gente possa ter nessa vida é não passar ao lado daquilo que a gente veio realizar aqui. Então, a gente pode viver esse processo junto e tem o como fazer isso de uma maneira metodológica, prática, que é o que a Elegant Way vai ensinar.